Olá, caro vestibulando, pré-vestibulando. Sou a professora Inês, professora de espanhol, e hoje nós vamos rever os principais itens dos principais vestibulares do Brasil para que você tenha um excelente desempenho e possa gabaritar nas suas provas. Bem, caros pré-vestibulandos, a língua espanhola, ou língua castelhana, como queiram designar, é uma língua originária do latim, da mesma maneira como o português. Sendo assim, é um idioma que se parece na estrutura, na parte fonética, na parte semântica com o português. Embora essa semelhança, muitas vezes, ela possa também trazer algumas complicações. Nos vestibulares, não se cobra do vestibulando, do candidato, que ele tenha domínio da oralidade. Mas isso é muito importante. Então, nós começamos agora, nesse primeiro momento, analisando o alfabeto, ou o abecedário do espanhol. Percebam como muitas das letras, elas se parecem com o português, embora outras são totalmente diferenciadas. Me acompanhem então, vejam que o alfabeto espanhol é feminino e vamos ver as letras e quais delas se diferenciam ou são iguais comparando com o português. Me acompanhem pela tela. Nós temos aqui lá, que embora a sonoridade seja diferenciada, já que nós não temos o an, somente a aberta, avião. La B, que é a mesma pronúncia do português, por exemplo, beso. La C, a sonoridade é a mesma, celos, a palavra celos são ciúmes. La D, a única diferença é quando ela vem acompanhada da vogal I, nós não temos o som di. Então, nesse caso, essa palavra que aparece, nós pronunciamos como diente e não diente. La E tem a mesma sonoridade, exercer, exceto em situações em que em português nós usamos o E aberto. Nós não temos la E, nós somente temos la E, ou seja, é sempre a pronúncia fechada, cerrada, como se diz em espanhol. La F tem a mesma sonoridade, F, por exemplo, fiel. La Re, essa letra Re, ela, quando acompanhada das vogais E e I, ela tem um som gutural. O que vem a ser isso? É o som dos dois R's, ou R começo de palavra em português. Portanto, essa palavra aqui, que aparece na tela, nós não pronunciamos gimnásia, e sim gimnásia, com o G, a pronúncia gutural. Late. Da mesma maneira como em português, o H não tem som. Então, ele aparece somente na forma escrita, mas não na fonética. A palavra hasta é uma preposição que nós traduzimos por até no português. E tem a mesma sonoridade, I de índio, né? J. A letra J, ela, na realidade, tem uma pronúncia totalmente diferenciada, independente da vogal que acompanha. Então, por exemplo, acompanhada de A, de la E, de la O, de la U, nós nunca vamos ter o som do G, ou o som do J, e sempre o som gutural, parecido com a pronúncia que nós temos para o G, que acompanha E e I. Portanto, essa palavra nunca será pronunciada Juan, e sim Juan, o J da pronúncia gutural. La K é uma letra pouco usada, ou seja, aparece mais em nomes de origem estrangeiro, por exemplo, kiwi é a mesma sonoridade do português. La L, a diferença do português, gente, que essa letra, la L, nós não temos o som do U. Portanto, uma palavra como mal, ela sempre vai ter a pronúncia do L e não mal. Sempre será mal, animal, mineral, vegetal, sempre com essa sonoridade. Laege, essa é uma letra que na realidade nós não temos em português. E geralmente por essa letra é possível muitas vezes verificar a variante do falante. Ou seja, é uma letra que tem várias possibilidades de pronúncia. Uma palavra como essa que aparece, eu posso pronunciá-la como lianto, na variante ibérica do espanhol da Espanha. Eu posso pronunciá-la como llanto ou como chanto. Então ela tem várias possibilidades de pronúncia. Llanto, llanto, chanto. Llanto é pranto, choro. La M tem a mesma sonoridade do português. M, por exemplo, de misión. Continuamos.
La N também se parece com o português, a palavra nadie, nadie é um pronome que traduzimos por ninguém. E la N, bom, essa letra N é uma letra que na realidade ela representa o som e a grafia do NH. Como nós em português não temos o NH vem representado em espanhol pela letra N. O tio que vem na letra tem que tomar muito cuidado porque não é considerado um acento. Sendo assim, o N com o tio, ele só sempre representa a letra NH do português e o som NH do português também. Por exemplo, a palavra ninho, percebam vocês que tem a mesma sonoridade do NH do português. Vamos lá? Na sequência, a letra O. Letra O, ela não tem o O com a sonoridade aberta. Então, uma palavra como essa, nunca a pronúncia será O, sempre será O. Então, será outono, outro, ódio, sempre com a O, com a pronúncia fechada e não aberta. La P, com a mesma sonoridade do português, exemplo, projeto. La Q, embora a letra tenha um nome diferenciado, mas o som é o mesmo som do que do português. Que é isso? La R, vejam gente, la R, ela sempre precisa ter a pronúncia vibrante, ou seja, nós nunca podemos pronunciar em espanhol la R com o som gutural do português, como nós fazemos carro, Regina, Roberto. Vejam que a pronúncia dessa palavra deve ser carretera e não carreteira. Caso nós pronunciássemos a palavra carreteira, ela viria com a grafia com G ou com J e não com dois R's. Sigamos um pouco mais. Aqui nós temos la S. Vejam vocês que la S, ela não tem a sonoridade do Z. Sendo assim, uma palavra como essa, nós nunca vamos pronunciar como casa, e sim será caça. Então o S tem a sonoridade do S e não há uma mudança para o som do Z, por exemplo. Na sequência, nós temos la T. Bom, la T, ela, se vem acompanhada de la I, ela vai ter um som parecido com o D quando vem acompanhado de I. Ou seja, D, eu digo dia, diente. Com o T, eu também falo tia, também tia, tierra, e nunca será o som do ti. Esse som nós não temos em espanhol. Letra U. La U tem a mesma sonoridade, ou seja, uba. La UB, essa letra, la UB, nós na realidade, nós temos o V, porém nós não temos a oralidade para o V. Me explico, o V ele sempre vai ter a sonoridade do B. Então uma palavra como vida, embora escrita com V, eu nunca vou pronunciar como vi, eu sempre vou pronunciar como B. Então o som é o B. Vida, aqui aparece a palavra vuelo, nunca será vuelo, será vuelo. A letra W, ela vai ter a sonoridade parecida com o português, Walter, whisky, né? X, o X, ele sozinho, sem uma vogal na sequência, vai ter o som do S, por exemplo, estender. Caso ele apareça com uma vogal na sequência, o som é do KS, sendo assim eu pronuncio êxito, também Y. Vejam, essa letra Y, ela sozinha, ela tem o som do I. Mas ela acompanhada de uma vogal, ela adquire outras sonoridades. Então aqui eu diria gelmo, que é capacete, eu diria jo. Então sempre vai ter um som diferenciado. Pode ser jo, sho, yo, também. E a última que é la seta. Bom, gente, essa consoante, nós não temos o som para o Z. Sendo assim, é a sonoridade do S. Então, a palavra que aparece ao lado é zorro, onde eu não posso pronunciar zorro, e sim sorro. Sorro significa raposa, raposa macho. Bom, em relação à grafia, à ortografia, tomem cuidado com alguns pequenos detalhes que são importantíssimos. Nós não temos em espanhol dois S's, nós não temos C cedilha, LH tampouco, e não temos palavras com Z e com ZI. Isso significa o quê? Palavras, por exemplo, como felizes em português, que escreveríamos com Z, esse Z passa para C no espanhol.
Eu tenho uma palavra como luz, luz que no singular termina com Z, quando passo para o plural, esse Z passa para C. Então nós temos, na verdade, palavras com CE e palavras com CI, e não palavras com Z e tampouco palavras com ZI. Bem, aqui nós temos, na alternativa A palavra mañana, calle, estou lendo da maneira como está escrita, canción. Letra B, celos, abogado e birome. Letra C, nós temos a palavra niño, tiza e borrador. Letra D, zanahoria, aranha e gente. E na letra E, rojo, orilla e mulheres. Bom, primeiro critério, nós já vemos que na alternativa A, nós temos a palavra mañana, onde o tio aparece numa letra que não é o N, então ela está totalmente errada. A segunda palavra, calle, com 2 L's, na realidade nós não temos LH em espanhol. Alternativa B, qual o erro? O único erro é a palavra celos, que está com Z. Como eu bem expliquei, não existe em espanhol palavras com Z. Sendo assim, essa alternativa está errada. O correto seria celos com C e não com Z. Letra C, ninho, tiza e borrador. Nenhuma dessas palavras está equivocada. Ou seja, ninho é menino, tiza é giz, borrador é apagador. Todas estão grafadas corretamente. Letra D, zanahoria, aranha e gente. Quais são os 2 erros? Aranha, NH, nós não temos NH em espanhol. Gente não seria com J, seria com G. Letra E, rojo está certo, rojo é vermelho, a grafia está certa. Orelha está errado, nós não temos LH. E mulheres também está errado, o correto seria mulheres com J e não com LH. Portanto, a alternativa correta, letra C. Bueno, vamos agora para o segundo item dessa nossa aula, importantíssimo, que são os pronombres personales. Bem, de que maneira esse tópico é cobrado nas provas de vestibular? Como tradução, por exemplo, dos pronomes para o português, mas também para ver se o aluno tem conhecimento do tratamento formal ou informal. Ou seja, o uso de determinados pronomes pessoais num texto, numa questão de vestibular, eles acabam alegando a presença do tratamento formal ou informal para o leitor ou entre os personagens de um texto. Então vamos lá, vamos conhecer quais são esses pronomes pessoais no espanhol. Nós temos aqui o pronome yo, tu, preste muita atenção porque ele sempre vai acentuado, porque nós temos o tu sem acento, que tem outro significado. Nós temos ele, ella e usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Vamos analisá-los mais detalhadamente. Yo e tu, ele, ella e usted. O pronome usted é um pronome que, embora se pareça com o português, com o pronome você, embora a origem seja a mesma, ou seja, o pronome você vem de vossa mercê, que foi decaindo, perdendo estruturas até chegar no você, mas o você do português tem um tratamento, é usado para tratamentos informais. Já o usted se originou do vuestra mercê do espanhol, mas pegou um rumo, uma linha diferenciada, ou seja, o usted é um pronome usado somente para tratamentos formais. Então, nós nunca podemos traduzir o pronome usted por você para o português. A tradução sempre deve ser senhor, senhora e senhorita, ou seja, sempre para tratamentos formais. Nosotros, vosotros. Bom, o pronome vosotros há uma variação em relação à variante de uso, ou seja, no espanhol ibérico, que é o espanhol da Espanha, o vosotros é um pronome que usa-se em tratamentos de informalidade. Então, quando uma mãe fala para os filhos, vosotros sois, vosotros venís, vosotros estudiais, é tratamento informal. Porém, no espanhol da América, e isso nós temos uma grande, a maioria dos países hispanofalantes são países que se concentram na América, América Central, América do Sul, o pronome vosotros é um pronome de pouco uso, ou seja, é um pronome que sempre passa uma ideia de muita formalidade. Então, usa-se vosotros em tratamentos informais na Espanha, usa-se vosotros em tratamentos formais no espanhol da América.
Ellos, ellas e ustedes. Vejam, o pronome ustedes, no espanhol ibérico, ele é utilizado em situações de formalidade. Portanto, a tradução seria senhores, senhoras e senhoritas. Já no espanhol da América, o pronome ustedes, ele é usado em ambas situações, tanto de formalidade quanto informalidade. Portanto, a tradução seria senhores, senhoras, senhoritas e vocês. Presta atenção aí em algumas regras. Às vezes, o pronome usted, que é usado em tratamentos de formalidade, ele não vem por extenso. Ele pode vir com a abreviatura UD e VD. Então, UD e VD refere-se ao pronome usted. UDS e VDS refere-se ao pronome ustedes. Preste atenção e tome muitíssimo cuidado com o pronome ello. Embora às vezes a tendência é achar que ello, traduziríamos para o português por ele, mas esse pronome ello, ele existe em espanhol, porém nunca pode ser usado como pronome pessoal sujeito. Ou seja, o ello é usado quando queremos fazer referência a algum objeto, algo, alguma coisa, mas nunca pessoas. A tradução seria isto, isso e aquilo. Então eu diria, ello é muito interessante, ello é muito lindo, ello é muito feio. A tradução isto, isso ou aquilo. Vamos ver agora como esse tema é cobrado em vestibulares, em que situações que esse tema aparece. Nós temos aqui uma questão que diz, rellena os espaços subrayados com um pronome personal ou possessivo. Observe a concordância. O texto abaixo é o poema 21 de Livio Rimas, de Gustavo Adolfo Becker. Vamos ver então? É um fragmento de uma poesia, de um texto literário. Que poesia? Dices mientras clavas em mi pupila, temos que completar, pupila azul. Quer poesia? E, me lo perguntas? Poesia eres. Bom, então o que nós temos que fazer aqui? Completar com os pronomes. Embora você tenha um pouco, de repente, uma determinada dificuldade, mas que pronomes que uso aqui, verifiquem que na última linha aparece o verbo eres, poesia eres. Isso já leva a interpretar que o tratamento dado é um tratamento informal. Bom, nesse caso, como nós temos aqui, gente, o verbo eres, significa que o tratamento é informal. Portanto, o pronome usado vai ser o pronome tu. Vamos ver então. Que poesia? Dices tu, mientras clavas em mi pupila, tu pupila azul. Que poesia? E tu me lo perguntas? Poesia eres tu. Sendo assim, a alternativa correta vai ser a 08. Possessivo tu, pronomes tu com acento e tu com acento, que traduziríamos para o português por tu ou por você. Vamos ver mais outra situação, e de maneira que é muito cobrado em vestibulares, é que o aluno saiba, reconheça o tratamento, se é o tratamento informal ou formal. Nós temos aqui uma tira de Condorito. Condorito é um personagem chileno, em homenagem a Condor, que é a ave símbolo dos países andinos, tá? Então, Condorito diz o seguinte: Washington, acompanha-me ao supermercado a hacer unas compras. Apurémonos em comprar porque parece que vai chover. Então, instantes depois, aqui está o que buscamos, Washington. Washington, ¿dónde estás? Washington empieza a llorar. Sniff. Washington, ¿dónde estás? Se perdió mi perrito. No lo pude encontrar y él no sabe cómo regresar a casa. ¿Qué le voy a decir a mi tío? E aí já vemos, pela última tela, que o cachorro passa dentro de um táxi, sozinho. Bem, vamos ver então de que maneira essa questão foi solicitada nessa prova de vestibular. Me acompanhe. Lê a frase, Washington, acompanha-me ao supermercado a hacer unas compras. Señala a alternativa correcta respecto al término subrayado. Bueno, o verbo é acompanha-me. Vamos ver esse verbo a quem se refere. Alternativa A. Está flexionado na terceira persona del singular usted, pues el perro lleva un nombre generalmente dado a personas y de esta forma merece un tratamiento formal. Sabemos que essa é uma alternativa errada, porque acompanha-me, quando ele se refere ao cachorro, embora ele chame de Washington, não indica um tratamento formal. Próxima, letra B. Está flexionado na segunda persona del singular tú, pues se trata de uma situação informal, además de la relación de intimidad que há entre el perro e su dueño. Portanto, essa é a alternativa correta. Ou seja, o fato de chamar o cachorro por Washington e acompanha-me, ou seja, acompanha é um verbo que se refere à segunda pessoa do singular tu, alternativa correta, letra B. Letra C, está flexionado na segunda persona do singular tu, pois o perro lleva um nome generalmente dado a personas e dessa forma admite um tratamento informal.
Bem, nesse caso, porque a alternativa está errada, o fato do cachorro levar o nome de pessoa Washington nem sempre significa que o tratamento é informal, não por esse motivo. Alternativa D. Está flexionado na primeira persona del singular yo, por isso leva o pronome me. Na realidade, o verbo ele vem acompanhado do pronome me, acompanha-me, mas o verbo não está flexionado na primeira pessoa do singular yo, e sim na segunda do singular, que é tu. Acompanha, uma ordem, somente pode ser dada para terceiros, para uma segunda, terceira pessoa, e nunca para a primeira pessoa do singular. Alternativa E. Está flexionado no presente del subjuntivo, totalmente equivocada, ou seja, acompanha não é uma hipótese, não é uma incerteza, e sim é uma ordem, acompanha, é imperativo. Portanto, essa também é uma alternativa incorreta. Vamos agora para a segunda questão que se refere a esse texto de Condorito. Señala la alternativa que explica correctamente la razón de la reacción del dueño del perro al ver su animal en el taxi. Então, lembrem, vocês que na última tira, na última parte, nós vemos Condorito surpreso quando ele vê o cachorro passando dentro do carro. Tá? Alternativa A. Ele se puso surpreendido ao ver quão listo, a palavra listo, gente, é esperto, inteligente. Foi su perro al correr um táxi, ao pegar um táxi, para volver a casa. Então, na realidade, a surpresa poderia ser essa? Vamos ver. Letra B. Ele se puso em pânico ao dar-se conta que não veria su perro outra vez. Claro, essa não pode ser uma alternativa correta. Alternativa C. Ele se puso em pânico ao ver que su perro havia sido roubado por um taxista. Também analisamos que a surpresa dele não foi por esse motivo. Alternativa D. Ele se puso em pânico ao ver que seu tio corria ao perro, que o seu tio pegou o cachorro por la calle. Não aparece um terceiro elemento nessa tira, ou seja, que poderíamos interpretar que fosse o tio de Condorito. Então, alternativa incorreta. Alternativa E. Ele se puso em pânico ao acordar-se a lembrar que seu perro não tinha dinheiro para pagar o táxi. Totalmente errada. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Bem, outro tema que é imprescindível para que você, pré-vestibulando, faça uma ótima interpretação de texto, são os artigos. Os artigos, em espanhol, eles têm a mesma divisão do português. A única diferença é que muda a nomenclatura. Então, me acompanhe aqui na tela. Nós temos os artículos determinantes, indeterminantes e neutro. Ou seja, que equivale em português artigo definido, indefinido e o artigo neutro, que vocês verão que tem um comportamento diferenciado. Os artigos determinantes são el, los, la e las. Por exemplo, el perro ladra mucho. El perro ladra significa o cachorro late muito. Um exemplo com o artigo los. Por exemplo, los aviones están volando muy alto. Tá? O exemplo com o artigo la tiza es blanca. E com las ventanas estão rotas. Tome muito cuidado, porque esse artigo el, equivale em português a o, ele nunca pode vir acentuado, tá? Ao contrário do pronome ele, que sempre vem com acento agudo. Bem, vamos ver então esse tema gramatical em um contexto. La barca. Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Lucho Gatita. Então verifiquem, aqui aparece no texto el olvido. El olvido é o esquecimento. Então esse artigo é determinante, o definido, que se refere à palavra olvido. O outro exemplo é el cautivo. El cautivo é o prisioneiro. Também determina, porque o artigo se refere diretamente à palavra cautivo. E o último exemplo, destacado no texto dessa música de La Barca, mais conhecida na voz de Luiz Miguel, é Los Caprichos. Los Caprichos são os caprichos. Caro pré-vestibulando, é necessário tomar muito cuidado com os artigos, porque geralmente eles são cobrados em questões de vestibular, enfocando a questão das regras de eufonia. O que são as regras de eufonia? Regras de eufonia são regras para produzir um bom som. O bom som, na realidade, é o contrário de cacofonia. Então, cacofonia é um som ruim. Por exemplo, um exemplo de uma frase com cacofonia.
La água é blanca, ou então, la arma é peligrosa. Cada vez que nós temos um substantivo que começa com A tônico, ou então com H atônico, nós não podemos usar o artigo lá antes dessa palavra. Embora a palavra água seja uma palavra feminina, que começa com A, tá? Mas pelo fato dessa palavra começar com A tônico, onde acontece cacofonia? Nessa junção de la água é cacofônico. Sendo assim, para evitar a cacofonia, nós falamos el agua. Também no outro exemplo, la arma es peligrosa. A cacofonia acontece onde? La arma, essa junção das duas vogais. O la mais o A tônico da palavra arma. Para evitar a cacofonia, nós mudamos o artigo la por el. E a frase correta ficaria, el arma es peligrosa. Tomem cuidado também em palavras com HA. Como nós já vimos, né, no início dessa aula, o H não tem som, é uma mera representação gráfica. Sendo assim, uma palavra como hada, que significa fada, também geraria cacofonia se disséssemos la hada madrina. Sendo assim, nós trocamos la hada madrina por el hada madrina. Ainda tratando dos artigos, nós temos o artigo neutro. Vamos lá? O artigo neutro é o artigo neutro lo. Esse artigo neutro lo, ele é traduzido para o português por o. Mas ele não é equivalente ao artigo el que nós acabamos de ver. Ele somente pode ser usado fazendo referência a adjetivos e advérbios. Por exemplo, se eu disser lo lindo de tus ojos, por que nesse caso eu não posso dizer el lindo de tus ojos? Porque lindo é um adjetivo. O artigo lo refere-se diretamente ao adjetivo lindo. Outro exemplo seria com advérbios. Na frase, lo más interesante es prestar atención en eso. Lo más, por que nós usamos o lo? Porque más é um advérbio. Como ele se refere diretamente ao advérbio mas, sendo assim, nós só podemos usar o artigo lo. Agora, tome cuidado, porque muitas vezes nós temos uma frase em que aparece um adjetivo, aparece um advérbio, e nós não podemos usar o artigo lo. Por exemplo, lindo jardim es de Ana. Porque nessa frase, lindo jardim es de Ana, eu não uso o artigo lo lindo jardim, e sim o artigo el. Porque nessa frase, o artigo utilizado, ele vai fazer referência ao jardim e não a lindo. Então a frase gramaticalmente correta será el lindo jardim es de Ana, porque o artigo se refere a jardim e não à palavra lindo. Bem, as contrações, na realidade, em português, nós temos uma infinidade de contrações. O a com crase, por exemplo, eu vou à escola, é uma contração de uma preposição, mais um artigo. Ela está indo pela rua, o pela é uma contração também. Temos várias em português. Em espanhol, nós somente temos duas contrações. Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes essa questão em vestibular, ela cai com o seguinte enunciado. Marca a única alternativa que apresenta contrações. Se você não lembrar o que é contrações, fica difícil às vezes acertar essa questão. Então me acompanhe. Vamos ver quais são as contrações e combinações em espanhol. Bueno, as contrações. Vejam vocês aqui que a contração é a junção da preposição a mais o artigo el. Como nós nunca podemos falar em espanhol, eu vou a el cine, então nós contraímos, juntamos a preposição a mais o artigo el e diríamos, eu vou al cine. Da mesma maneira, eu nunca posso dizer, já estou regressando de el teatro. De el é uma estrutura que nós não temos em espanhol. Então, une-se a preposição de mais o artigo el, e aí nós temos, eu estou regressando del teatro. Então, lembrem que as únicas duas contrações em espanhol são al e del. Al traduzimos por ao e del traduzimos por do. Mas o que nós fazemos então, quando, por exemplo, tem outra situação em português, eu vou à igreja. Esse à igreja é uma contração no português, é o acraseado, e em espanhol eu não tenho na realidade. Não posso usar uma contração. Então, nesse caso, eu preciso usar uma combinação. O que vem a ser uma combinação? Combinação é quando nós temos uma preposição que combina com um artigo.
Me acompanhe então e veja a relação completa, não totalmente completa, que sempre aparecem outras combinações, mas as principais, as mais cobradas em vestibulares. Por exemplo, o a com crase, eu vou à escola. Em espanhol, eu vou a la escuela. As com crase equivale em espanhol a las. Num, por exemplo, eles estão num armário, estão em um. Então, é essa combinação. Nuns equivale a em unos, numa, em una, e numas, em unas. Mais algumas, dos, plural, é uma contração do português, em espanhol seria de los, da é de lá, no, nós temos en el e en lo. Porque nós temos o no com duas possibilidades de combinações. Pelo seguinte, voltando um pouco, nós acabamos de ver que o artigo el, não acentuado, já que o acentuado sempre é pronome, o artigo ele sempre vai ser usado para fazer referência ao substantivo. Já o artigo lo, ele é sempre usado para fazer referência a um aditivo, um advérbio. Sendo assim numa frase, por exemplo, los libros están en el cajón. En el cajón equivaleria em português, os livros estão na gaveta. Por que eu digo en el e não en lo? Porque cajón é um substantivo. Antes de substantivo, só posso usar o artigo el. E quando é que nós usaríamos, então, a combinação em lo? Em lo seria usado somente quando a próxima palavra fosse um aditivo ou um advérbio. Então, por exemplo, los pájaros están en lo alto de la montaña. Por que nesse caso digo en lo alto? Porque a palavra alto é um aditivo e sempre antes do aditivo, quando o artigo faz uma referência direta a ele, nós só podemos usar lo e nunca el, tá? Próxima combinação. Em português é na, em espanhol nós diríamos em lá. Das, de las. Pelo, em português, é uma contração, e em espanhol, por el ou por lo. Da mesma maneira, vocês percebem que o pelo tem essas duas equivalências, ou seja, podemos traduzir por el ou por lo. Por que isso acontece? Por el, da mesma maneira como en el, só pode ser utilizado para fazer uma referência ao substantivo. Então, por exemplo, eu diria... Por él, yo estoy buscando por el libro, ou eu vine acá por el libro. Ele se refere à palavra libro. Quando eu diria por lo, antes do aditivo, antes do advérbio, por exemplo, Juan, por lo menos, escúchame. Por que eu diria por lo menos? Porque menos é um advérbio. O único artigo que pode ser usado antecedendo o advérbio é o artigo lo. Bem, temos mais algumas. Pelos equivale a por los, pela é por lá, pelas é por las, daquele é de aquel, daquela é de aqueja, neste é neste. Bem, aqui nós temos uma tira que diz o seguinte: para evitar que me pique uma água viva, nado estilo mariposa. E como é? Fácil, ni bien la veo, salgo volando. Tá? Então, preste atenção aqui, na primeira parte. Para evitar que me pique água viva, nado estilo mariposa. A questão vai cobrar algo referente a essa construção. Água viva. Vamos lá? En el primer globo del habla de uno de los personajes aparece la expresión água viva. El uso del artículo masculino que aparece aqui, por quê? Vamos ver então. Alternativa A. Porque é uma palavra feminina composta, totalmente equivocado, ou seja, água viva aqui não é uma palavra composta. Letra B, é uma palavra feminina não composta, tá, mas não é por esse motivo que nós usamos o artigo ela não é composta, mas não é esse o motivo. Letra C, está incorreto o uso do artículo, não, na realidade está totalmente correto, água viva. Letra D, é uma palavra feminina, vamos ver, água é palavra feminina, até aqui tudo bem, com a A inicial tônica, totalmente correta. Ou seja, não adianta a palavra somente começar com A. Ela tem que começar com A, mas tem que ter algum critério a mais. Ou seja, tem que ser com A ou H tônica. Então, para evitar a cacofonia, foi usado água e não una água. Letra E, é uma palavra heterogenérica? Não. O que são palavras heterogenéricas? Palavras heterogenéricas são, contrastando o português com o espanhol, elas são de gênero diferente. Por exemplo, se eu pego a palavra nariz, em português é o nariz, em espanhol, la nariz. Em português, o sangue, em espanhol, la sangre. Aqui não se trata de palavra heterogenérica, é só pela questão de cacofonia mesmo.
Outro assunto também importantíssimo, que é muito cobrado em vestibulares, são os numerais cardinais. Esse tema ele é muito mais lexical do que gramatical, ou seja, o que cobra-se do aluno é que ele saiba realmente a grafia correta. A grafia correta, numerais que têm uso da conjunção i ou não. Veremos esse assunto em um fragmento de um texto. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así sillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo en los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Miguel de Cervantes. Esse é um fragmento da obra Dom Quixote de la Mancha, que em 2005 completou 400 anos. Vejam que aqui aparecem 3 casos de numerais, 40, 20 e 50. Vamos ver então quais são esses numerais cardinais em espanhol. Me acompanhe. 0, 1, preste atenção aqui no numeral 1, no seguinte, porque nem sempre nós usamos ele dessa maneira. Ou seja, se eu quero dizer, eu tenho um hermano, essa frase estaria incorreta. O correto seria dizer, eu tenho um hermano. Nesse caso, perderia o final, sofreria apócope. 2, ao contrário do português, esse numeral não tem uma variação de gênero, ou seja, eu sempre digo, eu tenho 2 hermanos e eu tenho 2 hermanas. Ao contrário do português, que nós falamos 2 e 2. 3, 4... el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Bem, essa dezena do 20 é uma das dezenas mais cobradas em questões de vestibular. Aqui você precisa prestar muita atenção na grafia, ou seja, quando essa dezena não está acompanhada de uma unidade, ou seja, somente 20, vejam que a grafia correta é V-E-I-N-T, ela termina com E, 20. Quando eu uno uma unidade a essa dezena, então essa é uma das únicas dezenas que não aparece a conjunção I. Ou seja, eu digo 21, mas presta atenção, porque o E final de 20 passou para I. Então eu não digo 21, eu já digo 21, tudo junto, sem a conjunção I. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Essa é a única dezena em que os numerais são escritos juntos, tá? A partir do número 30, me acompanhe. Nós temos aqui 30. A partir do 30 até o 90, nós usamos a conjunção I. Essa conjunção I, ela só pode vir intercalando unidade e dezena, tá? Então, sendo assim, eu digo 31, 40, 42, 50, 53, 60, 64, 70, 75, 80, 86, 90, 97, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 10.000, 100.000, 1 milhão e 1.000 milhões. Esse 1.000 milhões, ele equivale em português a 1 bilhão. Quando aparece o numeral 1 bilhão, aí faz equivalência a 1 trilhão. Tome muito cuidado, porque às vezes a tendência do aluno brasileiro é fazer determinadas generalizações. Ou seja, se aparece a unidade 7, isso não significa que a dezena será 70, ao contrário, será como em português, 70. Se aparece também essa unidade 7, eu digo 7, 70, e a centena não é 700, é 700. O mesmo acontece com o numeral 9. A unidade é 9, a dezena é 90 e não é 90, é 90, e a centena é 900 e não 900. Por exemplo, eu diria, nós estamos em que ano? Nós estamos no ano 2009. Aqui porque eu não uso a conjunção I. Lembrem-se vocês que a conjunção I ela só pode ser usada entre unidade e dezena.
Sendo assim, eu digo 2009, não 2009. Quando usaria o i? No numeral, é um exemplo, como 2039. Aí eu intercalaria a conjunção i entre unidade e entre dezena. Hoy, lunes 25, lunes é segunda-feira, as leoncitas arribaram a Tucumán para levar a cabo, desde o martes, que é terça-feira, 26, hasta o jueves, que é quinta-feira, 28 del corriente, a Concentração Nacional de Talentos. Temos o orgulho de dizer que tendremos a 5 tucumanas nesta concentração. Daniela Domínguez, Vanina Equizábal e Solange Lefort, Soledad Ololi, Stanev e Cecília Salas. Durante el miércoles y el jueves continuarán con los entrenamientos en doble turno. Estos se llevarán a cabo en la cancha sintética del Club Tucumán Rugby. Formará parte del cuerpo técnico el entrenador tucumano Alfredo ou Freddy Ortega. Vamos ver então? A primeira questão. Señalo a afirmação correta. Aqui o que é cobrado nessa questão é a questão do léxico que aparece no texto. Alternativa A. O apelido de Cecília é Salas. Já vamos verificar. Alternativa B. O apodo do treinador é Ortega. O que é apodo? Apodo é o apelido. Nós já vimos pelo contexto que Ortega não é apodo, tá? É o sobrenome. Ou seja, Ortega não é o apelido, é o sobrenome. Letra C. O nome do treinador é Freddy. Não, Freddy é o seu apelido, que seria o seu apodo. Letra D. O apelido desse equipo é Las Leoncitas. Apelido, traduzimos para o português por sobrenome. Las Leoncitas é o nome desse time. Letra E. O apodo de Daniela é Domínguez. Não, Domínguez não é apodo. Domínguez é apelido. Então aqui preste muita atenção porque são falsos cognatos. Ou seja, apelido nós traduzimos por sobrenome e apodo nós traduzimos por apelido. Sendo assim, a alternativa correta, a letra A. O apelido de Cecília Salas. Se vocês verificarem pelo texto, Cecília Salas. Então, apelido, sobrenome. Essa é a alternativa correta. Segunda, na frase, desde o martes 26 hasta o jueves 28 del corriente, pode ser entendida como martes nós já vimos que é terça-feira, jueves é quinta-feira. Vamos interpretar essa questão. O que significa del corriente? Nesse caso, del corriente significa del corriente año, del corriente dia, della corriente semana, del corriente mês ou del corriente fim de semana. Então aqui, quando fala desde o martes 26 hasta o jueves 28, significa o quê? Del corriente quê? Del corriente mês. Por que não pode ser a alternativa C, della corriente semana? Porque no texto apareceu a contração del. O del indica que é uma palavra masculina. Por isso, a alternativa correta, letra D, porque o del se refere à palavra mês. A próxima questão, vamos ver. A forma escrita correta de los numerales que figuram no texto é. Vejamos então a grafia correta. Alternativa A, 25, 26, 28. Vocês já sabem que aqui a alternativa está errada, por quê? Porque 20, na verdade, não teve a mudança do E, da dezena 20 para o I. Alternativa errada. Letra B. 25, 26, 28. Essa é a alternativa correta. Ou seja, a grafia está certa do numeral 20, que é com I, mais a junção das unidades 5, 6 e 8. Vamos ver porque as demais também estão erradas. Letra C. 25, 26, 28, totalmente errada. Ou seja, a dezena do 20, ela escreve tudo junto e não separado. Letra D. 25, 26, 28, não, está faltando o ditongo da palavra 20. E letra E, 25, 26, 28, também está errada, porque o numeral é 20 e não 20, como está aí na alternativa. Bem, outro assunto que apareceu no texto que acabamos de ler faz referência aos dias da semana em espanhol. Vamos ver então, quais são os dias da semana em espanhol. Me acompanhe na tela. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e o domingo. A língua espanhola, como muitos outros idiomas também, os dias da semana fazem referência a astros e planetas. Então, por exemplo, lunes se refere à Lua, martes a Marte, miércoles a Mercúrio, jueves a Júpiter,
Viernes se refere a Vênus, sábado a Saturno e domingo é o único dia que foge dessa regra, porque vem do latim e significa dia do Senhor. Tomem cuidado, porque os dias úteis em espanhol, de lunes a viernes, eles sempre serão masculinos. Ao contrário do português, que eu sempre falo, a segunda, a terça, a quinta, ou seja, são nomeados no gênero feminino. Em espanhol se diz el lunes ou los lunes, el martes, el miércoles, el jueves, los viernes, somente os dias úteis. Já sábado e domingo, não são palavras consideradas heterogenéricas. Por quê? Em português eu falo o sábado e o domingo. Em espanhol se diz el sábado e el domingo. Bem, vamos ver então alguns dos advérbios que acompanham os dias da semana. Me acompanhem na tela. Hoy, ou seja, hoy é hoje. Ayer foi ontem. Anteayer, antes de ontem. Mañana, que é amanhã. Tomem cuidado com esse advérbio, porque a palavra mañana, ela tem dois significados. Pode ser mañana, o dia da manhã, e mañana pode ser também o período do dia, ou seja, o período da manhã. Passado mañana, que seria para nós em português o depois da manhã. Por la mañana, como já comentei, é pelo período da manhã. Por la tarde e por la noite. Bem, esses são alguns dos advérbios que geralmente acompanham os dias da semana em espanhol. Bueno, é isso. Desejo para vocês uma boa sorte, tá? Algumas recomendações seriam tomar muito cuidado durante a leitura e a interpretação de um texto, ler o texto no mínimo 2 vezes, prestar atenção no enunciado da questão, porque muitas vezes o enunciado pede para marcar a alternativa correta ou incorreta, ou no próprio enunciado já há, na realidade, uma indicação para a alternativa correta. Ouvir músicas, né? Isso ajuda muito. Assistir filmes colocando o áudio em espanhol, colocando a legenda em espanhol. É isso. Muchísima buena suerte para ustedes.